E se eu te dissesse que watch não é assistir e work não é trabalhar em inglês? Ou quase isso. Olá, caros alunos Proficiência Pro, tudo bem com vocês? Teacher Henrique aqui, e hoje eu gostaria de dividir com vocês uma lição que eu aprendi durante os meus 15 anos como professor de inglês e estudante de outros idiomas, que é a noção de que você deve entender a ideia por trás de um vocabulário e não a tradução. E essa pode ser a razão pelo qual você trava quando tenta falar algum outro idioma. Porque você provavelmente, no início, pensa em português, traduz e daí fala. Mas se tiver uma palavrinha no meio que você não conheça ou não lembre da tradução, você vai travar. E isso vai comprometer a sua comunicação. Então, eu vou usar as duas palavras que eu falei antes, watch e work, aqui como exemplo. Quando um falante nativo de inglês usa a palavra watch, essa pessoa está usando a ideia de que você deve olhar algo ou alguém atentamente por um tempo. Essa é a ideia da palavra watch. E toda vez que você vir ela em uso, a ideia estará lá. A tradução é diferente, mas a ideia é sempre essa. Então eu coloquei aqui dois exemplos. I watched the game last night. Ou could you watch the kids for me, please? Nesses dois casos, embora a tradução tenha sido diferente, a ideia de ambas é a mesma. Tente observar isso. Se você assiste a um jogo, você olha atentamente por um tempo para o jogo. Se você tem que cuidar de algumas crianças, você tem que olhar atentamente para elas por um período de tempo. E o work? A ideia de work é quando algo ou alguém desempenha a sua função. Essa é a ideia de work. Então, se eu digo she works at the university, ela trabalha e desempenha a sua função na universidade. Ou my car's not working, meu carro não está funcionando, não está desempenhando a sua função. Então, essa é a ideia por trás de work. Então, o meu conselho é que você tente fazer isso por trás de todas as palavras que você for aprender em outro idioma. Sejam palavras conhecidas, entender essa ideia por trás, ou vocabulário novo. E para finalizar, eu gostaria de propor o inverso para vocês. Se vocês tivessem que explicar o verbo pegar em inglês para um estrangeiro, como você faria isso? A definição de pegar. Eu coloquei 3 exemplos aqui que nós usamos em português e as traduções embaixo. As traduções, cada uma foi diferente, embora em português a gente consiga usar o mesmo verbo. Então, para você, qual seria a sua definição de pegar se você tivesse que explicar isso para um estrangeiro? Okay? Então, deixa aqui nos comentários a sua definição. Eu quero ver quantas formas diferentes a gente poderia explicar uma mesma palavra para um estrangeiro. Ok, pessoal? Então, até a próxima.